Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tô aqui em casa, me cuidando da minha família, mas a gente não pode parar com a nossa matéria e eu vou fazer uma revisão hoje da última matéria que eu passei para vocês pela Dani, tá? E depois eu vou ter uma lista de exercícios que vocês vão fazer em casa e depois vocês vão me entregar, ou a Dani vai passar para vocês o gabarito, tá bom? Então, a gente vai começar, vou voltar meu slide aqui. A gente vai começar a falar do da arte egípcia, tá? A arte egípcia, quando a gente pensa em arte egípcia, a gente pensa logo em quê, né? Nas pirâmides, a gente pensa também em algumas escrituras, né, bem antigas que eram nas paredes, mas principalmente das pirâmides e múmia, né? E aí, deixa eu botar aqui, eu vou ficar um pouquinho aqui do lado, tá? Para vocês conseguirem ler. Ai, que eu não tô conseguindo, eu vou botar. Pronto. A civilização egípcia estendeu-se por 30 séculos com uma civilização bastante complexa em sua organização social e riquíssima em suas realizações culturais. 6 grandes dinastias se sucederam: monarquia antiga ou Antigo Império, que se inicia com a unificação do Alto e do Baixo Egito. O fundamento ideológico da arte egípcia é a glorificação dos deuses e do rei, defunto divindado, ou seja, para os egípcios, o rei, né, defunto, já falecido, é que é um deus, é o que está mais próximo dos deuses, para o qual se erguia templos funerários e túmulos grandiosos. O que não surpreende pelo fato dos estilos artísticos permanecerem iguais por cerca de 3.000 anos. As pirâmides do deserto de Gizé são as obras arquitetônicas mais famosas e foram construídas por importantes reis do Antigo Império: Kelps, Quefrem e Miquerinos. A esfinge, a esfinge é aquela que a gente tem o corpo de um leão, né, e a cabeça de uma pessoa. Representa o corpo de um leão, a força, e a cabeça humana, que é a sabedoria. Eram colocadas na alameda de entrada do templo para afastar os maus espíritos. Os obeliscos eram colocados à frente dos templos para materializar a luz solar. Obelisco é quando a gente tem é, é como se fosse uma torre bem grande, tá? E aí a gente continua. A arquitetura. Vou voltar aqui para vocês conseguirem me ver um pouquinho. As características da arquitetura egípcia são solidez e durabilidade, né? Eles usam muito materiais muito sólidos e também a arquitetura deles ela é mais sólida, né? Ela é mais rígida. Sentimento de eternidade, porque eles construíram aquilo dali para durar a vida inteira, durar anos, porque para eles o rei defunto ele voltaria, né? Aspecto misterioso e impenetrável. As pirâmides tinham base quadrangular, ou seja, a base da pirâmide ela é um quadrado, né? E eram feitas com pedras que pesavam em média 2,5 toneladas cada uma. Mediam 10 metros de largura, além de serem admiravelmente lapidadas. A decoração, isso já é parte de pintura, tá, gente? A decoração colorida era um poderoso elemento de complementação das atitudes religiosas. São características gerais. A ausência de 3 dimensões, ou seja, não tem perspectiva, tá? O que significa isso? Toda a pintura ela é chapada, então a gente não vai ter uma profundidade, como vem agora no próximo, ignorância da profundidade. A gente não tem altura, largura e o comprimento. A gente só vai ter, na verdade, ali a altura. Não tem as 3 dimensões. E lógico, a largura também, mas a largura é mais porque onde eles colocaram o tamanho da parede,
né? Mas a gente não vai ter, por exemplo, a profundidade. Isso a gente não vai ter nas pinturas, na decoração. O colorido, a tinta lisa, sem claro e escuro e sem indicação de relevo. Lei da frontalidade, que determinava que o tronco da pessoa fosse representado sempre de frente, enquanto a cabeça, suas pernas e seus pés eram vistos de perfil. O que é perfil? É de lado, né? É quando a gente vê isso aqui. Então, isso aqui é o perfil. Então, se a gente observar aqui nessa imagem, a gente consegue ver que a cabeça tá de perfil, o braço, né? Nesse daqui a gente consegue ver que as pernas estão de perfil, mas o tronco ele está de frente. O tronco ele tá para frente e a cabeça sempre virada para o lado, tá? Ou seja, de perfil. Os egípcios escreviam usando elementos, não, usando desenhos. Não utilizavam letras como nós. Eles desenvolveram 3 formas de escrita. Aqui eu coloquei para vocês as 3 formas de escrita, né? Nesse quadrado aqui no cantinho, que são os hieróglifos, considerados a escrita sagrada, tá? A hierática, que é uma escrita mais simples, utilizada pela nobreza e pelos sacerdotes, e a demótica, uma escrita popular, tá? E para a gente finalizar, a parte da escultura. Os elementos egípcios, os escultores egípcios representavam os faraós e os deuses em posição serena. Eles estavam sempre com o rosto, né, a face serena, não tinha mostrando raiva, humor, não, eles estavam sempre serenos, né? Quase sempre de frente, sem demonstrar nenhuma emoção. Pretendiam com isso traduzir na pedra uma ilusão de imortalidade. Com esse objetivo ainda, exageravam frequentemente as proporções do corpo humano, dando às figuras representadas uma impressão de força e de majestade. O que acontece? Eles faziam as figuras, às vezes, muito grandes, né? Então, isso dava a impressão, né? E traz até pra gente hoje, como se eles fossem muito grandes, né? E, na verdade, não eram. Mas eles representavam dessa maneira para dar esse poder, né, ao imperador, aos faraós, aos deuses, enfim. Tudo bem? Então, gente, é isso. Esse foi um resumo da aula passada. Aí tem a lista de exercícios, vocês vão fazer. Na nossa próxima aula, eu vou corrigir com vocês essa lista de exercícios, tá? Vou passar o gabarito também. Vou falar sobre um pouquinho das questões. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem passar para Dani. E aí a gente vai continuando a nossa matéria. Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Um beijo para vocês. Tchau.